Olá, meus queridos ouvintes do podcast Direito, TI e Negócios, começando com o primeiro podcast de 2020 e eu vou, como vocês sabem, eu gosto de ser polêmico em algumas situações, vou trazer um assunto que provavelmente vai drivar, vai nos conduzir nos próximos anos das nossas vidas, que é a inteligência artificial. E quando a gente fala de inteligência artificial, a primeira pergunta que nos assola é: será que a gente vai ser substituído por robôs? É o que todo mundo pensa. Mas antes da gente entrar na seara do que vai acontecer com a nossa vida pessoal, profissional, em função da proliferação de aplicações de inteligência artificial, vamos se conectar a um tema que eu estou chamando de dilema ético da inteligência artificial. Será que vocês já pararam para pensar sobre se é ético, por exemplo, um aplicativo de inteligência artificial manipular o desejo de sede ou de fome de um ser humano baseado em alimentação de feed de rede social ou de comercial que ele vai receber no smartphone ou numa TV? Será que a gente tem o direito, através da inteligência artificial, de programar o DNA humano para criar uma super raça? Será que o carro autônomo, baseado em inteligência artificial, no momento de uma colisão, ele tem que escolher entre a vida de um pedestre e de um ciclista? Será que uma atividade física monitorada por um smartwatch, por exemplo, vai poder ser utilizada em desfavor numa briga judicial, por exemplo, entre o ser humano e um plano de saúde? Será que um drone autônomo vai poder ser responsabilizado judicialmente se ele for utilizado como um detetive para vigiar a vida do ser humano e até puni-lo se esse ser humano se comportar de forma inadequada? Isso é o que eu chamo às vezes de dilema ético. E dilema ético é próprio do ser humano. É quando o valor moral de uma pessoa e as consequências da atitude dessa pessoa podem impactar a vida de terceiros. Então, a ética, ela é o campo da filosofia que se dedica a entender e refletir sobre as nossas ações humanas e a tentativa de classificar entre certa ou errado. Acontece que a filosofia nos trazia uma premissa até então inquestionável: a ética é natural do ser humano. Porém, com a inteligência artificial, o que acontece? A ética passou a ser de um algoritmo, de um programa, de um software desenvolvido por uma pessoa humana, um grupo de pessoas que, dependendo da ótica da utilização deste algoritmo de inteligência artificial, é uma minoria que detém um poder computacional que vai impactar a vida de milhares, milhões, bilhões de pessoas. Se a gente olhar sob esta ótica, isso revoluciona a maneira como a gente encara o nosso futuro da humanidade. Por quê? Porque ele coloca em xeque a nossa existência. Se a gente fizer uma viagem imediata para o futuro, se fosse possível fazer, nós veríamos, por exemplo, aplicações de inteligência artificial fazendo a nossa segurança, a segurança da nossa rua, a segurança do nosso condomínio, a segurança das nossas fronteiras, mas não através de seres humanos, mas de robôs autônomos que vão traçar elos entre suspeitos e ações. Pergunta que fica: este algoritmo vai saber diferenciar um criminoso de uma pessoa íntegra, cumpridora das obrigações legais? Teremos 100% de certeza nisso? Nós vamos ter transparência e controle dos algoritmos na hora de uma seleção de vagas de recrutamento para emprego feita por um robô de inteligência artificial, onde vão concorrer diferentes seres humanos de diferentes raças ou de diferentes culturas religiosas?
Julgamentos de processos comuns vão poder ser realizados por juízes digitais baseado em um histórico de machine learning ou de aprendizado de casos anteriores de jurisprudências somente baseado em inteligência artificial? Eu sei que a maioria da população pensa que esses exemplos são pura ficção, são história de filme, e a gente sabe que isso já é realidade em várias experiências que estão sendo colocadas à prova no mundo inteiro. E quando a gente fala hoje, atualmente no Brasil, em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ah, eu digo para vocês, essa legislação que surgiu, que parece ter impactado a vida digital das pessoas, é somente a ponta do tsunami do conjunto legal de legislações que terão que ser criadas para a gente controlar essas soluções, essas aplicações que, por um lado, vão facilitar a nossa vida e, de outro lado, poderão gerar situações completamente caóticas para a ética humana. Sabedores disso, alguns países, através da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, criou em 2019 criou os princípios para o desenvolvimento da inteligência artificial como uma forma de regular a relação entre esses 36 países da OCDE e mais 6 países, onde o Brasil se inclui. O Brasil ainda não está na OCDE, mas está tentando ingressar. E a OCDE definiu 5 princípios de como deverá se desenvolver a inteligência artificial no mundo. Mas eu não vou abordar hoje, neste podcast, esses princípios. Eu vou deixar para um episódio futuro. O que me chama a atenção são as recomendações que a OCDE está fazendo para os governos destes países que assinaram o protocolo de intenções para respeitar os princípios de desenvolvimento da inteligência artificial. Isso aconteceu em maio de 2019, ou seja, não faz nenhum ano ainda. Esse documento, por exemplo, essas diretrizes para o governo, são 5 grandes diretrizes. A primeira, o que os governos devem fazer? Investir em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial, considerando investimento a longo prazo, investimento privado, entender quais são as questões técnicas desafiadoras, quais são as implicações sociais, legais, políticas e éticas relacionadas à proteção de dados e a privacidade, para objetivar o quê? Uma inteligência artificial isenta de preconceito, que é exatamente um dos dilemas éticos da inteligência artificial. A segunda diretriz para os governos. Os governos devem promover um ecossistema digital para que aconteça a inteligência artificial de uma maneira confiável. Criar infraestruturas digitais confiáveis, mecanismos para compartilhar o conhecimento e esse compartilhamento tem que ser seguro, justo, legal e ético. Uma terceira diretriz para governos: moldar um ambiente com políticas de desenvolvimento favoráveis à inteligência artificial. O que acontece no mundo é a corrida para quem vai dominar a informação ou os dados, né? Assim como a gente já falou tantas vezes que dados são o novo petróleo. Só que a corrida não é necessariamente entre países, a corrida é entre corporações. Corporações poderão ser mais rápidas que os países para dominar e controlar dados. E o que acontece? Se isso acontecer, nós podemos estar criando hoje no mundo verdadeiros ditadores digitais que conectarão todas as pessoas do mundo e as controlarão através de algoritmos de inteligência artificial. Saberão o que cada uma faz, quando faz, por que faz e moldarão decisões a partir desses comportamentos. Isso a gente já viu, já falou aqui em outros episódios no sistema de crédito social da China. A gente já falou do decreto 046 aqui no Brasil, de outubro de 2019. Então,
os governos têm que revisar e adaptar, conforme as suas estruturas e políticas, esses regulamentos, e aí nascem ou nascerão novas legislações, para incentivar a inovação e competição por inteligência artificial confiável que respeite a ética e os interesses do ser humano, e não das corporações. A quarta diretriz é a cooperação internacional para uma inteligência artificial confiável. É sabido que alguns países estão estimulando a inteligência artificial de uma maneira onde o objetivo não é necessariamente criar ambiente confiável e de compartilhamento de informações, principalmente se essa tecnologia cair na mão de ditaduras. O que acontecerá com o povo vinculado a países que dominem uma tecnologia onde o povo se torna indefeso? E aí nós podemos discutir um pouco da fala do Yuval Harari, né, do historiador israelense, que fala muito sobre isso, onde no futuro quem dominar os dados dominará a própria essência de criar a vida. Por quê? Porque será possível hackear, copiar mentes e corpos e transferir para outros ambientes, principalmente para outros ambientes computacionais em corpos de robôs. Obviamente isso não é imediato, mas nós temos N aplicações no mundo atualmente já fazendo iniciativas nessa linha, onde já há robôs que fazem tradução simultânea de um japonês para português, de português para inglês, sem intervenção humana. Nós já temos aqui alguns lançamentos de algumas grandes corporações, como a Samsung, que agora em janeiro apresentou os avatares chamados Neon, que incorporam personalidades de seres humanos dentro de seres digitais, onde são seres que vão interfacear contigo como uma secretária eletrônica dentro da tua casa, na forma de um ser humano. A quinta diretriz, meus queridos ouvintes, é que me chama mais a atenção porque talvez seja mais palpável e a gente já percebe isso no nosso dia a dia, que é o quê? A OCDE está dizendo para os governos: fortaleçam a capacidade humana e preparem a transformação do mercado de trabalho. Por quê? Porque a OCDE já percebeu que a inteligência artificial tende, e é possível que isso aconteça numa velocidade exponencial, tende a romper com alguns padrões de profissões que já existem, e isto criará uma leva de milhões de desempregados em todos os países. Veja, se vocês pensarem um pouco e utilizarem pensamento computacional, o grande objetivo da automação de processos é retirar o ser humano do processo. Porque retirando o ser humano do processo, eu tiro a emocionalidade, eu tiro o atraso, eu tiro as férias, eu tiro o custo legal e eu sou preciso na execução de tarefas. Então, com inteligência artificial, nós teremos com certeza a possibilidade de milhões de desempregados sem conhecimento para competir num novo mundo. E o que a OCDE está dizendo para os países é, por favor, garantam uma transição justa para os trabalhadores. Promovam programas de treinamento que reciclem a vida profissional dos seus habitantes e criem suporte para objetivar a criação de novas oportunidades no novo mercado de trabalho que a gente ainda não sabe como será. Então a gente já viu aqui na nossa vida cotidiana taxistas que perderam espaço para motoristas de aplicativos, cobradores de ônibus que perderão espaço para cobrança de passagens através de QR Code e smartphone. E assim, exemplos não nos faltam no dia a dia para a gente ver processos de negócios que estão sendo automatizados e que eliminam e que dão mais produtividade aos negócios sem o ser humano. Acontece que a maioria dos seres humanos desse planeta não tem capacidade para perceber o que está acontecendo e não tem sequer a formação para competir no novo mundo. Sequer podemos pensar
na agricultura, porque a própria agricultura está sendo